O Evangelho de Lucas, nós acompanhamos uma conversa de Jesus com os fariseus. Fariseus é aquele grupo que, não aceitava Jesus como Salvador, e que ficava o tempo todo procurando encontrar uma razão para poder denunciar Jesus, ao Império Romano, para poder o Império Romano castigar, matar Jesus, como acabou castigando e matando, E aí Jesus vai conversar com os fariseus e conta para os fariseus uma história que a igreja coloca para nós hoje aqui no Evangelho, para nós também que devemos meditar. E é interessante o que Jesus provoca ali os fariseus e que ajuda a gente a pensar. É a história de um homem rico que nem nome tem, Jesus não coloca na história o nome do rico, só faz dizer que existia um rico e o pobre Lázaro. Então Jesus nomeia o pobre Lázaro, o que indica assim que Jesus, de alguma forma, ao contar essa história, não dizendo o nome do rico e falando o nome do pobre, ele queria dizer: nós temos que cuidar mais do pobre, olhar mais para o pobre, reconhecer o pobre, dar nome ao pobre, não deixá-lo viver sem identidade. Aí vai a Jesus continuando: o rico vestia roupas finas, fazia festas esplêndidas todos os dias. Do outro lado estava o pobre Lázaro, cheio de feridas, sentado na porta da casa do rico, querendo matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E nada. O rico não via o pobre. Entrava e saía na casa dele, e o pobre lá sentado na porta, querendo comer as migalhas da mesa dele, e ele não olhava, não cuidava, não dava atenção ao pobre Lázaro. E aqui a gente pode imaginar, essa realidade do mundo. Muita gente que não tem nem aquele mínimo necessário para sobreviver ou para viver dignamente, e um pequeno grupo que tem uma riqueza. Agora estão falando de que um cidadão lá dos Estados Unidos, vai entrar na casa dos trilhões de dólares na conta bancária, enquanto um irmão nosso aqui de Afuá, para comer, precisa receber o Bolsa Família, 400, 150, 200, não sei. Aí Jesus diz que esses dois senhores morreram, o rico e o pobre Lázaro, que o pobre foi levado pelos anjos para junto de Abraão, e o rico foi enterrado na região dos mortos. O seio de Abraão é uma expressão, é o céu, e a região dos mortos é o inferno. Mas é bom a gente compreender que Jesus não disse que o rico foi para a região dos mortos porque ele era rico, e nem Lázaro foi para o seio de Abraão porque ele era pobre. Jesus estava querendo chamar a atenção dos fariseus, e a nossa atenção é que o problema estava na insensibilidade do rico, na indiferença do rico. Eu trabalhei aqui no encontro das lideranças de comunidades, a doutrina social da igreja, e dos princípios da doutrina social da nossa igreja é a solidariedade.
e meditamos a parábola do samaritano, que teve compaixão do ladrão, do homem que foi atacado pelo ladrão. E dizia eu naquele dia que o oposto da solidariedade é a indiferença. E eu falei justamente dessa parábola de hoje. E aqui o grande problema é a indiferença. Então a gente deve rezar e meditar hoje e no decorrer da semana. Eu tenho sido uma cristã solidário, ou um cristão e uma cristã indiferente diante do sofrimento dos Lázaros de nossos dias, né? E Jesus, talvez para provocar mais ainda os fariseus, e aí nos ajuda também a refletir, diz que se o rico foi indiferente, apareceram cachorros sendo solidários com Lázaro, o pobre Lázaro. Olha onde Jesus queria chegar. Um ser humano, o rico, indiferente com outro ser humano, o pobre Lázaro. Vieram os animais, que a gente chama de irracionais, e se aproxima de Lázaro com as suas feridas e as lambe, aliviando talvez a dor que esse homem estivesse sentindo. Cachorros solidários, o rico indiferente. De que lado nós vamos ficar, né? É a pergunta que o Evangelho nos faz. Do lado do rico, ficando indiferente, ou imitando os cachorros, sendo solidários? Essa história que Jesus contou, muito rica de detalhes, que merece a nossa revisão, releitura em casa, né? Disse que o rico lá, né, na região dos mortos, olhou lá para o outro lado e viu o lado Isso vai dizer o seguinte: primeiro, que não tem comunicação entre quem está lá na outra vida e nós que estamos aqui. O cristão católico, nossa igreja, nossa fé, ensina que não há essa comunicação, né? Então não tinha como Lázaro vir aqui falar com o pai do rico e com os irmãos do rico. E depois, o tempo da gente construir a nossa vida depois da morte é aqui, é agora, é nesse momento da nossa história. A gente não pode ficar esperando que depois que a gente morrer venha alguém aqui para alertar os nossos parentes. Nós vamos juntos fazendo o mundo ser melhor. É essa a grande mensagem da palavra de Jesus. E a solidariedade faz o mundo ser melhor, e a indiferença faz o mundo ser um mundo mais triste. Vamos então cultivar a solidariedade, vamos pedir a Deus que arranque de nosso coração e de nossa vida qualquer atitude de indiferença com quem sofre.